Hello, hello, meus amores, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é a Proelian e estamos voltando com um curso maravilhoso de punção venosa. O que é punção venosa? Punção venosa é uma técnica realizada por todos os profissionais de saúde da enfermagem, principalmente o técnico, certo? E o que é que a gente faz? A gente punciona as veias periféricas do paciente para introdução de medicações, para fazer o manuseio, introdução de soro fisiológicos e até mesmo de alimentação. Lembre que a gente tem duas vias de alimentação, parenteral e enteral. Existem pacientes quando estão em um ambiente crítico, como UTI, como a UTI, por exemplo, a gente não faz a indução da alimentação pela via natural, né? Pelo trato gástrico. A gente faz a alimentação desse paciente também pela via intravenosa. Obviamente, não é aquela alimentação de feijão, arroz, mocotó, sarapatel. Tô falando de uma alimentação formulada, prescrita pelo médico, dentro de um laboratório bonitinho, para suprir as necessidades de um paciente crítico, em estado crônico, que muitas das vezes está entubado. Ok? Então não tem a responsividade natural e fisiológica que nós que estamos acordados, que não estamos fazendo uso de medicações sedativas, temos de mastigar e deglutir, ok? Então a gente vai falar sobre punção venosa. Vamos para a prática. Eu quero deixar você craque para chegar em qualquer procedimento. Vamos fazer um processo seletivo hoje no Irmã Dulce, você é nosso convidado. E chegando lá você vai se deparar com a enfermeira e ela vai dizer: prepare uma bandeja de punção venosa. E aí, o que é que vai em uma punção venosa? Quais são os materiais que eu vou utilizar para preparar essa bandeja? O que é que eu preciso colocar aqui? Uma motolia com álcool, algodão, tá? Essa é uma motolia aqui pra gente fazer a asepsia da pele, desengordurar a pele junto com o algodão. Esparadrapo para poder fixar o material que a gente vai introduzir na veia do paciente. Um par de luva de procedimento. Atenção, aqui eu preciso parar pra gente focar aqui em um negócio importante. Eu tenho a luva de procedimento, que é aquela luva que vem dentro da caixa, bonitinho, e que a gente utiliza para fazer procedimentos simples. Banho de leito, troca de fralda, puncionar a veia periférica do paciente, certo? Quando o paciente está com a sonda vesical de alívio ou de demora, que eu preciso esvaziar o coletor desse paciente, eu também posso utilizar a luva de procedimento. Já a luva estéril, a gente só utiliza em procedimentos que oferecem alto risco para infecção hospitalar. Por exemplo, se a gente fosse fazer o curativo de um paciente que está com acesso venoso central. O que é um acesso venoso central? É um acesso que a gente vai puncionar a veia desse paciente, que pode ser subclávia ou infraclávia. Obviamente é uma veia de maior calibre que tem ligação direta para o coração. Epa, tô falando de anatomia. Tu precisa conhecer a veia, onde passa a veia, o circuito venoso, o circuito arterial, para tu não funcionar no lugar errado e furar o paciente várias vezes. Por que eu não posso furar o paciente várias vezes, funcionar várias vezes? Porque tu abre uma janela para o paciente adquirir infecção hospitalar. Lembre que esse ambiente onde eu estou hoje é um ambiente que oferece alto risco para a infecção. Simplesmente por a gente estar em um hospital, meu amor. Então, tu tem que saber onde é que tá passando essa veia para tu pegar ela direitinho de primeira, ok? Pronto. Se o paciente tiver com acesso venoso, tu vai fazer curativo venoso central, tá? E tu vai fazer curativo, tu vai utilizar uma luva estéril. Se o paciente fez uma cirurgia e tu vai fazer o curativo desse paciente, tu vai utilizar uma luva estéril. Se tu vai fazer uma passagem de sonda vesical de alívio ou de demora, você tá entendendo? Então, tudo que oferece alto risco para infecção, luva estéril, luva cirúrgica. Tudo que oferece baixo risco para infecção, luva de procedimento. Nessa nossa aula, nesse nosso caso, a gente vai utilizar a luva de procedimento porque a gente vai puncionar veia periférica. Técnico pode puncionar o quê? Veia periférica. Técnico pode puncionar artéria? Não. Quem é que funciona artéria? Médico especializado ou enfermeira especializada. A gente vai puncionar a veia. Quais são os locais que a gente mais pode puncionar? Região braquial, né?
a veia braquial, veia radial, temporal, muito em pediatria a gente faz isso, tá? Pediosa dorsal, bem ali no peitinho do pé mesmo, nessa região, não é a região plantar, é a região superior do pé, certo? E aí todas essas veias aqui, ó, da mão, a gente pode estar funcionando. Lembre-se que existem pacientes que estão tanto tempo internado, está em um quadro tão crítico, né, que a gente não consegue funcionar, ou desidratado. Vamos imaginar um idoso bem desidratado, ou uma criança desidratada, uma pessoa que pulou carnaval, que bebeu todas, que vomitou todas e que não fez reposição hidroeletrolítica. Bebê, esse paciente vai chegar para você como? Em coma alcoólico, sem desidratação a nível Harvard, e tu vai dizer o quê? Meu Deus, e agora? Ataque cardíaco ventricular, supra-infra. Tu vai ficar doido. Por quê? Porque a veia dele vai estar assim, ó, fininha, quase colabada. Por quê? Porque ele não ingeriu água. Ele bebeu, vomitou, desprezou a diurese. Anota, diurese. O que é diurese? Urina. E ele não repôs água, ele vai estar desidratado. Qual é a veia? Eu vou conseguir funcionar essa veia periférica de imediato? Não, vou sentir uma dificuldade enorme. Por quê? Porque não tem volume circulante. Nesse caso, a gente vai preferir as veias mais calibrosas, que é essa região do braço, interna, face interna do braço, ou a braquial, a veia braquial, certinho? Voltando para a nossa bandeja. Tô falando rápido, eu tenho consciência disso, mas você precisa anotar. Pausa o vídeo, volta 10 vezes, anota tudo bonitinho. Tu para depois na frente do espelho da casa e fica dizendo: materiais para realizar punção venosa: álcool, esparadrapo ou micropore, tá? Qual é a diferença do esparadrapo e micropore? O esparadrapo ele é mais grosso. Se o paciente for Tony Ramos, tu vai fazer uma depilação de grátis nele. Entende? Ah, mas pro é um idoso aqui, ó, uma idosazinha. Idoso, ele tem fragilidade de pele, de tecido tegumentar. Então, se eu colocar um esparadrapo com bastante cola, na hora que eu for tirar para fazer a troca do acesso, eu posso abrir, lesionar essa pele, entendeu? Então, você tem que ter um jogo de cintura, você tem que conhecer a pele desse paciente para saber se tu vai usar o micropore, que é bem ideal para crianças e idosos, por conta da textura dele que é mais leve, mais fina, e não adere tanto à pele, não prende tanto na pele, ou o esparadrapo, certinho? Um par de luvas de procedimento, garrote, certinho, também coloco aqui, e aí eu vou colocar o butterfly, ou eu vou colocar o catéter periférico. Pense e lembrem-se que são dois, scalp e gelco. São dois artigos para a função, com a mesma função, mas com a mesma finalidade, porém com apresentação diferente. Ok? Outra dica, se você for pegar e você ver assim 22, número 22, né? Quanto mais baixo, maior o calibre da agulha. Então 22, 20, 18, 16. Pense que quanto mais você está baixando, mais grosso está ficando o calibre da agulha. Vamos imaginar que você vai pegar um idoso de 60 anos de idade. Qual a necessidade de você pegar um gelco de 16? Não, 16, 18 é para Léo Santana. Aleluia! Lembre Léo Santana na tua frente, grandão. Tu vai ver o quê? Ah, um gelco desse o quê? O mais grosso que tiver, meu irmão. Aleluia, porque ele aguenta. Tu tá entendendo? Agora, se for um idosinho, aí tu pega um 22. Se for criança, tu vai pegar um 24. O amarelinho. Por quê, Pro? Porque a veia é bem fininha. Ok? Deu pra ter um norte, né? E aqui é o nosso Polifix de 2 vias. Pro, por que de 2 vias? Só tem de 2? Não. Tem de 2, tem de 3. Temos a torneirinha também. Geralmente a gente deixa um para o soro correr e o outro a gente deixa só para fazer as medicações. Então, por exemplo, o paciente está fazendo uso de soro fisiológico de 500 ml em uma via. E aí, quando eu vou administrar a medicação, vamos imaginar que ele vai tomar agora dipirona, 1 grama de dipirona intravenoso. Eu vou lá, fecho a via que está correndo o soro, administro a dipirona na outra via,
aspiro um pouquinho do soro para lavar o circuito, administro o restante na via que eu administrei a medicação agora, eu fecho e tá tudo certinho. Abro a segunda via, que é a do soro, e a medicação vai ser empurrada pelo soro que tá descendo agora. Ok? Tem dúvidas até aí? Não, né? Pronto. Essa é a montagem da bandeja. Vamos agora para a parte prática, que é a mais gostosa? Eu acho. Vamos lá. Então, o que é que a gente vai fazer agora, Pro? A gente vai executar a punção venosa real, ok? Vamos relembrar a anatomia novamente. Lembre das veias que passam o circuito venoso, né? Que corre, que passa na mão do paciente. Então, a gente tem a veia braquial e a veia radial. Exatamente aqui. A gente tem a braquial e a radial. O que é que a gente faz? Primeiro passo, lava as mãos. A Pro já lavou as mãos. E aí eu venho e garroteio. É importante, gente, que nesse primeiro momento, se não tiver o paciente não tiver algum tipo de dermatite, por exemplo, o paciente tem escabiose. Você sabe o que é escabiose? Escabiose é piolho de pele. Então, eu sei que se eu tocar, é infecção cruzada do paciente para mim. Eu vou me contaminar. Beleza? Mas se o paciente não tem nenhum tipo de dermatite, de patologia, o que é patologia? Doenças transmissível, e eu posso tocar nesse paciente, o ideal é que esse primeiro momento, até mesmo por questão de humanização na assistência, eu toque nesse paciente. Então eu preparo a bandeja, coloco na cama dele, próxima à cama dele, dou boa tarde, certo? Boa tarde, dona Joana, como é que a senhora tá? Tudo bem? Eu vim puncionar a senhora porque o médico prescreveu a medicação agora das 4 horas da tarde, ok? E aí, como a senhora tá com dor, a gente vai fazer uma ampolazinha de tramal no soro. A gente vai colocar o soro bonitinho, mas para isso eu vou ter que puncionar a senhora. A senhora me permite? Lembre que o paciente não é meu filho, não é meu marido. Eu não tenho autonomia sobre a vida dele. Se ele disser, eu não quero fazer, eu não quero que você faça. Eu vou ter que me retirar, vou chamar minha enfermeira e vou dizer, enfermeira, a paciente não quer que eu administre a medicação nela. E a enfermeira vai vir, vai conversar com ela e vai, ou a própria enfermeira vai fazer, ou a enfermeira vai chamar uma outra técnica, um outro técnico para realizar o procedimento. Certinho? Outra coisa, toque no paciente. Lembra que eu falei que antes de você calçar a luva, é o ideal você tocar e você sentir? Por quê, Pro? Para o paciente, às vezes é um carinho. Para mim, eu estou estudando a pele dele. Eu estou estudando a veia dele. Então, eu estou tocando, estou olhando o turgor, a elasticidade. Vamos aqui para mais pertinho? Quando eu pego um idoso, que eu faço essa prega, ó, se liga aqui, foca aqui, Matheus, foca, cameraman, foca. Quando eu faço essa prega em uma pessoa que está hidratado, quando eu solto, a pele volta automaticamente. Quando eu pego um idoso, quando eu pego uma pessoa que não está devidamente hidratada, eu faço essa prega e a prega fica, demora para se desmanchar. Então, eu tô aqui conversando com ela, tô dando boa tarde, perguntando como ela tá, tô olhando para ver se a pele dela tá legal, se tem algum tipo de arranhão, de machucado, se tá edemaciado, quantos dias tem que foi puncionado aqui. Então, se eu ver que tem pouco tempo que puncionou e ficou com hematoma, Pro que é hematoma? Hematoma é o extravasamento de sangue. Lembre que seu corpo ele é forrado por capilares venosos e capilares arteriais. Então, o paciente tomou um tombo, se machucou, pode ficar com hematoma. A Pro, ela tem fragilidade capilar. Então, eu punciono aqui e automaticamente essas veinhas ao redor, esses microvasos, vão se romper, vai ter o extravasamento de sangue e vai ficar roxo. Entende? Então, se eu sei que é idosa, eu tô olhando para a pele e eu tô vendo que a pele dela tá roxa, tá com hematoma, eu já vou procurar um outro local para puncionar. Isso aí, gente, serve para punção, isso aí serve para insulina, para heparina, ok? Lembra de fazer o rodízio nesse paciente. Toquei nela, senti a pele, senti a veia dela, ó, peguei uma veia aqui massa, mas aí ela tá contando o dia dela, eu ouvindo porque eu sou uma boa profissional e tô estudando. Isso aqui para o paciente é um carinho.
Isso aqui para mim é muito mais do que um carinho. Isso aqui para mim é eu observando o local correto e melhor para realizar essa punção. Mas essa paciente aqui está com a pele maravilhosa, não tem edema, não tem arranhão, né? Não tem hematoma. O que é que eu vou fazer? Ela consentiu, disse, pode realizar, eu tô com dor, pode fazer minha medicação bonitinha, ok? Então aí eu vou, calço minha luva de procedimento bonitinha, ó, as duas, o par correto, né? As duas mãos certinha. Eu posso primeiro calçar a luva para depois tocar na paciente? Pode, certo? Mas eu prefiro tocar nela com mão. Lembre, gente, que um paciente que às vezes está aqui com a gente tem 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Tem pacientes que só vê a família que vem do interior a cada 15 dias, a cada 1 mês. Então você vai se tornar o psicólogo, a mãe, o pai, certo? Então, o ideal é que ele crie vínculo. Quando o paciente sente que você está próximo, que você toca, que você passa carinho, que você passa amor através do cuidado, ele vai te respeitar pro resto da vida. E quando alguém fizer alguma coisa diferente do que você faz, meu irmão, o bicho pega. Porque ele vai chamar a enfermeira e vai dizer, ó, enfermeira, aquela minha técnica ali faz certinho, mas essa técnica aqui já está fazendo diferente, eu não gostei. Olha a responsabilidade que você tem. Ok? Então, eu senti onde é que vai ser mais ou menos a punção, onde é que está uma veia mais cheia de sangue e que vai facilitar o meu processo. E aí eu venho com um garrote bonitinho, ó. Vamos aprender a forma correta de garrotear? Por quê, Pró? Porque às vezes a gente tem dificuldade, a gente amarra frouxo, folgado, a veia não sobe, ok? E aí a gente fica ali batendo o coteado para tentar achar a veia, furando o paciente várias vezes. Então, o que é que a gente faz? Se eu vou puncionar a veia braquial do paciente aqui, eu vou garrotear exatamente aqui. Se eu vou garrotear em cima da fossa cubital, esse buraquinho que a gente tem no braço se chama fossa cubital. Se eu vou garrotear a fossa cubital, se eu vou puncionar na fossa cubital, a veia braquial, eu tenho que garrotear acima. No caso de Dona Joana, a gente vai garrotear a veia que passa exatamente na parte interna do braço dela, que também é a veia braquial. Então, o que é que a gente faz? Ó, passa o garrote, puxa bem o garrote, ó. Não vai machucar? Não, porque é rápido. A punção, o ideal não é que você demore 300 horas fazendo essa punção. Ó, bem apertadinho. Para a veia poder subir. Outra dica, não existe mais ficar batendo em veia de paciente. Isso é um método ultrapassado. Não existe mais. Se tu estava fazendo isso, para isso aí, em nome de Jesus agora, ok? Vamos pegar a butterfly para poder puncionar. Lembre-se que o bisel é para cima. Aqui eu já estou conectada com polifix de duas vias, hidrolisado. O que é hidrolisado? Lavado já com soro e devidamente garroteado. Depois que eu puncionar, é só eu instalar o sorinho aqui nele bonitinho e tá tudo certo, ok? Então eu vou, ó, introduzir aqui bonitinho o bisel para cima, tá vendo? Ó, tipo um avião. Parou. Teve retorno sanguíneo, eu vou segurar, soltar o garrote, pegar o esparadrapo, e colocar para segurar a punção que a gente acabou de realizar, ok? Aqui tá fechadinho, então não corre risco do sangue voltar e etc. Mas veja que o sangue já vai estar fluindo. E aqui eu vou colocar o que, Pró? A medicação. Aqui eu vou pegar a seringa de 10 ml, vou conectar, abro bonitinho, administro a medicação, ó, fecho de novo. E aí fecho aqui com a tampinha normal e deixo aqui. O paciente não vai fazer uso de soro, só vai fazer uso de medicação, não tem problema.
a gente vai deixar aqui, ó. Pega um outro pedaço de esparadrapo, bonitinho. E aí eu vou, ó, deixar aqui só para a medicação. A minha punção foi realizada com êxito, mínimos riscos para o paciente adquirir infecção, primeiro de tudo. Vamos lá? Vou tirar a luva, tá, gente? Porque eu já acabei de realizar a punção. Quais são os riscos que a gente corre, que a gente oferece ao paciente no momento em que a gente está realizando a punção venosa? O primeiro risco, que está no topo da cadeia alimentar, é o risco de adquirir infecção hospitalar. E sabe quem é o principal agente para causar a infecção hospitalar no paciente? Eu e você, que estamos funcionando e esquecemos de lavar as mãos. Lava uma mão, lava a outra, lava uma ponta dos dedos 2 vezes. Por que 2 vezes? Porque é nessa região da ponta dos dedos embaixo das unhas onde eu tenho a maior quantidade de micro-organismos circulando. Traduzido, bactéria. Então, se eu estou realizando o procedimento, mesmo com luva, se eu estou realizando um procedimento invasivo e não lavei a mão, eu estou provocando, facilitando, abrindo portas para o paciente adquirir uma infecção hospitalar. Então, primeiro passo, lavar as mãos, chequem, a Pro lavou. Pro qual uma outra? Flebite. Pense que quando eu não lavo a mão, que eu punciono, o primeiro sintoma que o paciente vai apresentar é a hiperemia. Anota! Hiperemia. O que é hiperemia? Pele avermelhada. Então, se o paciente está com infecção hospitalar, nesse lugar onde eu puncionei, ele vai apresentar uma pele avermelhada. Primeiro sinal de infecção. Tá avermelhada, troca correndo. Sinaliza para a enfermeira, anota no prontuário do paciente, para o médico solicitar exames, antibiograma, para a gente saber qual é o tipo de bactéria que o paciente adquiriu porque eu puncionei sem lavar a mão. Porque eu deixei esse acesso mais de 3 dias. Lembre-se que cada hospital tem seu protocolo. Cada tipo de catéter que eu estou utilizando tem uma quantidade de dias. Geralmente são 72 horas para eu trocar o acesso de um braço para o outro braço. Ok? Então, primeira comprometimento que eu posso provocar em um paciente, primeiro dano é infecção hospitalar. Uma outra complicação que o paciente pode desenvolver por conta de uma técnica errada, né, durante a punção é a trombose ou a tromboflebite. Todo mundo sabe que a trombose é o quê? É a agregação plaquetária. Então, as plaquetas, elas se agregam, elas se juntam, formando um trombo. Se esse trombo começar a correr e parar no coração, o paciente pode ter o quê? Um IAM. Se parar no cérebro, o paciente pode ter o quê? Um AVC, o quê? Isquímico. Se parar no membro inferior, nas pernas, pode ter o quê? Uma trombose venosa profunda. Se esse agregado plaquetário parar no pulmão, o paciente pode desenvolver uma embolia pulmonar. Pare e pense que é apenas uma punção venosa. Olha as consequências de você realizar uma punção errada. Então, eu puncionei, o paciente adquiriu infecção hospitalar, começando por um quadro de tromboflebite ou só flebite, e aí evolui para um quadro de tromboflebite. Pode apresentar também hematoma. Pense, gente, que eu tenho 2 quadros diferentes. Eu tenho um paciente idoso que ele tem fragilidade capilar, e só em a gente pegar na hora do banho, pegar para puncionar, já vai ter a ruptura desses vasos e aí ele pode desenvolver hematoma. E tem aquele paciente que ele desenvolve hematoma como comprometimento, como sequela de eu não saber puncionar a veia de imediato e ficar introduzindo gel com o scalp 1000 vezes naquela área, naquela determinada área, e isso vai lesando os vasos. Conforme eu vou furando esses microvasos, eles vão liberando sangue e o paciente vai ficar com hematoma. Preste atenção que existem medicações que são corrosivas. Vamos imaginar um paciente que faz uso de quimioterápicos.
Pense que quando a gente vai administrar quimioterapia no paciente, eu tenho que pegar a veia mais calibrosa possível. Porque é uma medicação corrosiva, irritante. Então, ela vai entrando no vaso, no lúmen. Lúmen significa buraco, ok? Do vaso, da veia. E ela vai meio que comendo a parede desse vaso. Se eu pego em uma veia que não é calibrosa e eu transfixo, para o que é transfixar? É quando eu punciono, não coloco a agulha dentro do lúmen do vaso, a agulha sai pela lateral da veia e aí a medicação que tem que ser injetada dentro da veia vai para fora, vai para os espaços intersticiais. O que são espaços intersticiais? São espaços entre as células. Então vai ter uma queimadura de primeiro grau com hematoma. Olha a complicação que teve porque a gente não escolheu a veia certa e está administrando o quimioterápico de forma errada. Então, vamos recapitular? O paciente vai precisar fazer uma punção, eu preciso ter conhecimento de anatomia, eu preciso ter conhecimento de montar uma bandeja para poder preparar, colocar os materiais necessários, vou me apresentar para o paciente, explicar o procedimento que eu vou fazer, se ele autorizar eu vou fazer a punção. Se eu não sei fazer a punção e eu vou me meter a fazer o que eu não sei, vou ter complicação. Eu não, o paciente. E o paciente pode desenvolver infecção hospitalar, adquirir. Ele pode desenvolver flebite, que é inflamação da veia, flebo é veia. Ele pode desenvolver uma tromboflebite ou só uma trombose mesmo, a nível de veia, ok? Comprometimento cardiovascular, circulatório, né? Sistema nervoso e membros inferiores comprometidos também. Olhe, extravasamento de medicação por transficção. Então, o paciente vai desenvolver uma queimadura de primeiro grau porque você puncionou uma veia no local errado, que não é compatível com a medicação que você vai administrar. Então, saiba que você precisa saber toda a técnica passo a passo e, além disso, qual é a medicação que você vai administrar. Lembre que eu tenho medicações corrosivas, irritantes, necrosantes e assim vai. Técnico de enfermagem tem que estudar. Porque se eu não sei fazer, eu posso sequelar e até levar a óbito. Vamos tocar terror agora na sua mente? Vamos imaginar que esse paciente seja um paciente com sistema imunológico destruído. É um paciente portador de câncer, metástase, estágio terminal. E ele está aqui internado realmente já esperando Jesus levar ele para morar no céu. E eu vou fazer a punção dele para administrar medicação para dor, né? Ele está no estado paliativo já. E aí eu administro essa medicação em um local que não é para administrar. Quem é que está perdendo? Ele. Você está entendendo? Pense que aqui é o pai, é a mãe, é o avô, é o filho de alguém. E a responsabilidade de estudar para saber o que eu estou fazendo é minha. O profissional sou eu. Não é o paciente que tem que te falar que ele é alérgico a X medicação. Quem tem que perguntar se o paciente é alérgico é você. Dona Joana, a senhora é alérgica a dipirona? Dona Joana, a senhora é alérgica a... Você está entendendo a responsabilidade? Então pare para estudar, reveja os conceitos, as terminologias. Técnico de enfermagem tem que falar termo técnico, é flebite, é edema, ok? É hematoma, é diurese, é diérese, ok? Então, aprenda a falar, aprenda a se portar. Você tem um futuro lindo pela frente e só depende de você para ser um técnico de excelência. Tem dúvidas? Volta, dá play de novo, anota tudo que vamos nos encontrar presencialmente para fazer essa prática de punção aqui no nosso hemisfério. No Centro de Simulação Realística, bebê. A gente tá aqui de braços abertos só te esperando, gatinho. Venha pra Procursos, papai, que a Pro tá aqui te esperando. Beijo, fica com Deus.